Olá, pessoal do Mundo de Creche, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe a psicóloga Débora Piccolo para conversar um pouquinho com a gente sobre comunicação não violenta, aonde a sigla é CNV. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Vocês sabem a real importância da comunicação não violenta para qualquer tipo de relação? Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos sobre esse tema, onde vamos mostrar para vocês, para que vocês possam compreender a importância dessa comunicação mais leve, com mais respeito e empatia pelo próximo. Esse tipo de comunicação pode salvar muitas coisas, principalmente vínculos afetivos. Então esse vídeo foi feito para você, professor, educador, pai, mãe, vovô, tio, porque esse tipo de comunicação vale desde o pequenininho até o grandão. Vamos começar. Oi, Mundo de Creche, tudo bem? Aqui é a Stephanie e hoje a gente vai ter um bate-papo com a nossa psicóloga Débora. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Mundo de Creche, tudo bem? Eu sou a Débora Piccolo, eu sou formada pelo Centro Universitário Fundação Santo André a partir de 2019 como psicóloga. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem. A gente quer já agradecer nesse primeiro momento você ter aceitado conversar com a gente um tema muito importante, que é a comunicação não violenta. Eu que agradeço o convite de vocês e é importante a gente falar um pouquinho sobre isso para ter um pouco de noção como que essa ferramenta pode ajudar no nosso dia a dia. Muito bem. Bom, Débora, a gente vai começar perguntando para você o que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma comunicação que ela é uma comunicação compassiva, que a gente chama. O que seria isso? É você ouvir algo e ao ouvir, você ter compaixão, você não fazer um julgamento assim que você ouve. Então, a CNV, abreviação de comunicação não violenta, ela pode ser chamada de comunicação compassiva e de comunicação voltada para compaixão, onde você vai fazer um exercício de ouvir as pessoas sem julgar, sem se armar, sem exercer nenhum tipo de julgamento de valor, assim que você escuta alguma frase de alguém, ou ela pode também não ser verbal. Eu vou dar um exemplo. Às vezes acontece alguma situação que a pessoa ela não fala nada, mas ela olha para você com um olhar meio torto. Então, isso também é uma forma de violência. Então, a CNV, ela prega o quê? Que seria ideal que a gente praticasse a comunicação não violenta, ou seja, se alguém olhar torto para você, você vai receber esse olhar e vai observar essa forma de agir da pessoa e vai tentar fazer com que isso seja revertido de uma forma que não seja agressiva, não seja julgadora. Você não vai dar um feedback para essa pessoa, uma resposta para essa pessoa, esse olhar ou a própria palavra, que pode ser de ambos, né, com gestos ou com palavras, e você vai responder de uma forma mais amena, de uma forma mais, não só branda, no sentido das palavras que você vai tentar utilizar, mas também tentar não exercer nenhum tipo de julgamento sobre aquela informação que você está recebendo inicialmente. Muito bem, Débora. A gente sabe que a CNV ela é separada por bases, né? Você poderia falar um pouco mais sobre elas? Claro, vamos lá. A CNV ela é estruturada basicamente em 4 bases. Essas 4 bases elas são bem importantes para a gente tentar exercer a prática da CNV de uma forma adequada, tá? As 4 bases elas se fundamentam em observação, é a primeira base, que ela seria no sentido de você usar a sua percepção, não é só o olhar, observar
os gestos das pessoas, como eu dei no exemplo da primeira questão, né, do que era CNV, eu dei um exemplo sobre o olhar, não só perceber o olhar das pessoas, os gestos corporais, mas também você exercer essa percepção, como eu falei inicialmente, sem colocar um juízo de valor pessoal, sem usar as suas crenças, as suas verdades, que a gente diz, né? Eu tenho a minha verdade sobre alguma coisa, você tem a sua verdade sobre o mesmo tema. Muitas vezes a verdade das pessoas, elas podem ser diferentes, porque cada pessoa foi criada num contexto, cada pessoa foi criada numa cultura, com uma crença diferente, com uma abordagem familiar diferente, estruturada de forma diferente. Então, eu não posso partir do pressuposto que existe uma única verdade. A gente parte do pressuposto que cada um tem as suas verdades baseadas sempre naquilo que foi do seu contexto social, da sua cultura, da sua família, aquilo que adquiriu ao longo da sua vida. Então, as nossas observações, ela tem sempre que ser feita como uma percepção, sem colocar essa imposição de juízo de valores, tá? A segunda parte que a gente chama, segundo componente da estrutura da CNV, que é um segundo componente também básico, seriam os sentimentos. Como que a gente iria atuar com a CNV, fazendo a ponte com essas duas estruturas básicas? Você observa uma situação, tentando ao máximo não aplicar um juízo de valor, não julgar aquela situação de uma forma agressiva, de uma forma arredia, que às vezes a gente também tende muito a escutar alguma coisa e já ter uma resposta automática, né, para aquilo. Então, você vai tentar tirar isso do seu cotidiano. É uma prática que tem que ser treinada, não tem como ser diferente, porque muitas vezes isso já vem, essa forma de agir já vem com a gente de muitos anos e se torna às vezes até um vício. Então, você já responder a certas perguntas sem ouvir direito, sem prestar realmente atenção no todo. Não dá nem o direito então, você vai fazer. Falar, né? Da pessoa terminar e já tá julgando. Exatamente. Então, o que é importante que seja efetuado na comunicação não violenta? Seja feita a observação, sem inclusão, né, de juízo de valores, seja feita somente a percepção do que de fato está acontecendo, e você vai fazer a ponte com o sentimento, que é o segundo componente que eu comentei. Como que faz essa ponte? Como que a gente poderia fazer? Você vai observar e vai se perceber como você está se sentindo com aquilo que está acontecendo. Apesar de você não julgar, ou tentar não julgar, que inicialmente é uma tentativa, né? Você vai sentir alguma coisa. É importante você reconhecer os seus sentimentos. Então, se alguém te falou alguma coisa, você pode se sentir com raiva, você pode se sentir alegre, você pode se sentir motivado. Então, você vai ter sempre que fazer a percepção. Então, você vai começar a prestar atenção na sua observação. Você vai observar, você vai ver, ouvir, perceber atentamente o ambiente, ouvir verdadeiramente o que aquelas pessoas estão querendo te dizer. Obviamente, tem pessoas que não conseguem enxergar, deficientes visuais e tudo mais, eles não estão
fora da CNV, não seria isso, tá? A gente não faz exclusão de ninguém, é que, na verdade, ela engloba todos, cada um com a sua maneira de se comunicar, tá? Só fazendo uma observação para não parecer que a CNV é só para pessoas que ouvem, falam e têm todos os sentidos de forma facilitada, digamos assim, né? Então, todas as pessoas podem utilizar a CNV, independente de conseguir utilizar o uso da fala ou não, tá? E da visão e da audição. Então, você vai começar a observar e perceber verdadeiramente o que está acontecendo à sua volta, o que aquelas pessoas estão querendo dizer para você, e você vai começar a notar quais são seus sentimentos em relação àquilo. Então, eu tô conversando com a Stephanie. A Stephanie vai me dizer alguma coisa, eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Vou prestar atenção no que ela tem para me dizer verdadeiramente, não vou fazer nenhum tipo de julgamento e vou sentir o que eu tô, como que isso está me afetando, o que ela está me trazendo de sentimentos. Eu vou reconhecer quais são meus sentimentos com aquilo. Então, eu posso sentir a raiva, a alegria, a tristeza, qualquer sentimento possível, diante de qualquer situação. Estou dando um exemplo da Stephanie, mas pode ser uma relação com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, no meu trabalho, com qualquer outra pessoa, tá? A CNV ela pode ser utilizada em diversos contextos. Outro ponto da estrutura base da CNV são as necessidades. Então, como que seria isso? Você faz a observação, você observa o que você está sentindo, reconhece seus sentimentos e você, com isso, percebe quais as suas necessidades em relação àquilo. Então, eu estou aqui conversando com a Stephanie e ela me fala: Débora, eu gostaria que você me explicasse sobre a CNV. A gente começa a conversar sobre a CNV, eu percebo o que eu estou sentindo em relação a isso, a Stephanie observa e percebe o que ela está sentindo em relação a isso, e eu começo a perceber quais são as minhas necessidades nesse momento relacionada a esse contexto. Então, minha necessidade do momento é que a Stephanie me ouça. Daqui a pouco, a necessidade da Stephanie vai ser de falar. Aí, em muitos outros contextos, as necessidades são diversas. Além de reconhecer os nossos sentimentos e as nossas necessidades, a gente tem que reconhecer qual é o pedido que eu gostaria de fazer para essa pessoa que está conversando comigo, ou que está interagindo comigo de alguma forma, para que as coisas não sejam agressivas, violentas. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação muito comum. A gente vê bastante, principalmente nesse cenário de pandemia, né? As pessoas convivendo em casa, e aí as mães pedem para o filho: filho, por favor, arruma essa bagunça. Aí o filho fica bravo porque ele não quer arrumar. E a mãe, se ela chegar, observar o contexto, a situação, a bagunça, e dizer, e reconhecer que ela está se sentindo incomodada com essa bagunça, e ela conseguir expressar para esse filho: filho, eu tenho a necessidade que você deixe o ambiente mais organizado. O nosso ambiente é um ambiente comum a todos que moram nessa casa. Seria possível você contribuir, você cooperar para que seja feita uma organização das suas coisas, assim como eu vou fazer das minhas coisas, para que a gente possa conviver num ambiente mais apropriado, mais limpo, mais higiênico, que não vá afetar as outras pessoas? Então, é uma forma diferente de pedir, diferente de observar,
diferente de perceber o quanto aquela situação me afeta, e diferente de pedir para arrumar alguma coisa. Eu estou expressando o porquê que eu preciso que seja arrumado, porquê que eu gostaria que fosse arrumado aquele ambiente. A gente percebe muito isso, tanto em casa com filhos e nas escolas também, né? O fato de você explicar o porquê. Porque pra gente, às vezes, é uma coisa óbvia. E pra criança, às vezes, não, né? Ela sabe que tem que guardar, mas assim, às vezes, dependendo da idade, ela não sabe a função do guardar, o porquê que o guardar é importante. Então, a importância de explicar também no momento, né, que está acontecendo, né? Manter a calma, por mais, né, complexo, mas explicar, né, passar isso para eles, para que eles também não recorram essas atitudes para outras pessoas também, né? Porque se eles não entendem o porquê, eles podem repetir isso também sem entender, né? É mais ou menos isso? Sem dúvidas. Isso mesmo. E exatamente voltado a isso que você falou, uma colocação muito boa é você falar que é importante explicar o porquê para a criança também entender o porquê, para que ela não reproduza sem saber o porquê que ela está reproduzindo alguma atitude, que a gente percebe no dia a dia realmente muitas crianças reproduzindo atitudes de comunicação violenta com outras crianças ou com outros adultos e tudo mais, porque elas enxergam o ambiente violento, elas recebem o exemplo de violência. Muitas vezes não é uma violência com gestos, mas muitas vezes é uma violência com palavras, ou uma falta de informação. E isso, de fato, causa uma interpretação para essa criança que talvez não seja mais adequada. Às vezes isso acontece na escola. Por exemplo, dois amiguinhos brincando, e aí um teve essa comunicação violenta em casa, e aí ele reproduz com o amigo sem saber de fato o que está acontecendo, e esse outro amigo vai chegar em casa e vai reproduzir também. E às vezes a família fala, mas da onde está vindo isso? E é a importância de entender o impacto, né, que tem, como gera um ciclo, né, a violenta, né, a comunicação violenta. Sem dúvidas, é isso mesmo, se torna um ciclo vicioso. Então, para que esse ciclo vicioso ele seja um ciclo vicioso não violento, a gente tem que praticar isso. Nós, adultos, temos que ter essa consciência, principalmente os pais, os professores, os psicólogos. Todos os adultos têm uma percepção sobre a vida como um todo de uma forma mais madura que uma criança. Então, se a gente conseguir expressar para a criança a importância disso, a importância de observar as coisas como elas simplesmente estão acontecendo, a importância de reconhecer o sentimento que aquilo traz para a gente, a importância de reconhecer as necessidades que aquilo também traz para a gente e a importância de saber o porquê, que seria o pedido no caso. Então, isso tudo realmente é o que formam as bases da comunicação não violenta, as principais bases, tá? É muito importante a gente ter essa concepção, porque daí todo o restante é a prática, é a tentativa e aperfeiçoamento da prática em si, para que a gente possa fazer com que as crianças compreendam e para que a gente possa reproduzir isso com os outros adultos que muitas vezes não têm o uso dessa ferramenta também. Muitas vezes essas pessoas não conhecem ou simplesmente não conseguem ter esse controle emocional, né, que acaba sendo uma prática de você controlar suas emoções
juntamente com a sua razão, buscando um equilíbrio entre emoção e razão, para que a gente possa buscar no nosso dia a dia, em qualquer contexto que a gente estiver, uma atitude menos agressiva para com o outro, menos julgadora para com o outro, para que a gente possa quebrar o ciclo vicioso da violência e a gente possa começar a praticar a não violência.